1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao versículo de número 3. Vamos ler? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por tua palavra, por podermos ler essa passagem tão especial, ó Deus, que demonstra características do amor de Deus e de que maneira nós, que fomos alcançados pelo amor de Deus, vamos demonstrar e praticar o amor no mundo em que estamos vivendo. Por isso pedimos a tua graça, ó Deus, uma graça especial, meu Pai, nesta noite, particular para esta noite, para este momento, para que todos possamos, Pai, estarmos com a nossa atenção voltada para o que a tua palavra tem a ministrar a nós nesta noite. Conduza cada um de nós, a nossa mente, para que a gente não fique divagando, ó Pai, por problemas ou outras coisas que gostaríamos de estar pensando, e podemos voltar nossa atenção inteiramente para a tua palavra neste momento, Pai. É o que eu oro e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós temos estudado, irmãos, no nosso domingo passado, algo sobre o amor de Deus. Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Nós temos uma afirmação do apóstolo, onde nós lemos claramente a informação: Deus é amor. E nós vimos que, quando nós dizemos que Deus é amor, nós não estamos dizendo, a palavra não está dizendo que Deus simplesmente pratica o amor. Nós estamos falando algo sobre o que Deus é, sobre algo que envolve o caráter de Deus ou a essência do que Deus é. Deus, sim, em essência, é o quê? Amor. A palavra de Deus vai tratar deste tema abundantemente, do amor de Deus. Deus não, se Deus ele é amor, se o caráter dele é amoroso, então a próxima coisa que nós podemos pensar à luz da palavra é que Deus demonstra esse amor. Ele torna o amor dele visível, prático a nós, às suas criaturas, perante a sua criação. Ele torna evidente o amor dele. E essa passagem vai tratar do amor dele, tratar do amor de Deus e como Deus demonstra amor e como nós, que fomos alcançados pelo amor de Deus enquanto cristãos, enquanto pessoas que foram alcançadas por meio do Evangelho, por meio de Cristo, como nós vamos demonstrar o amor de Deus no meio em que nós estamos vivendo. E a maneira como Paulo vai tratar disso, meus irmãos, aqui, não são palavras de filosofia sobre o amor. Ele vai trazer coisas práticas como um pastor amoroso, que vai buscar orientar e até corrigir os irmãos da igreja de Corinto. Porque o contexto em que ele fala sobre o amor não é um contexto onde todo mundo estava tranquilo na igreja. Eles estavam se dividindo e se pegando no pau, porque um dizia que tinha um dom melhor que o outro. Ah, eu tenho o dom de profecia. Eu tenho o dom de cura. Ah, eu tenho o dom de falar isso, falar aquilo. E eles começaram a disputar quem tinha mais autoridade que o outro. E estavam se dividindo e causando muitos problemas na igreja. Exatamente aí, no meio dessa confusão, que o apóstolo Paulo intervém e traz esse ensino sobre o amor de Deus e como nós devemos demonstrar o amor dele no mundo. Sem amor, até os dons mais impressionantes se tornam vazios e sem propósito. Nós estamos aqui, irmãos, para pensar nisso nesta noite. Não adianta nós termos muita habilidade, ou tem pessoas que têm uma excelente capacidade de se comunicar, outras pessoas talvez tenham condição financeira para fazer colégios, fazer hospitais, mas se por trás disso não está o amor,
Os crentes coríntios estavam tentando encontrar um equilíbrio, deveriam encontrar um equilíbrio entre dons espirituais e a prática do amor. Qual que era o problema deles? A valorização excessiva dos dons e dos atos exteriores, sem estar fundamentado no amor. Deus, irmãos, Ele constantemente vai, por meio do Espírito Santo, chacoalhar a nossa consciência. Porque nós somos cristãos, né? Afinal de contas, nós somos cristãos, estamos indo na igreja, a gente se reúne, a gente fala do amor de Deus para as pessoas. E muitas vezes, assim como os irmãos da cidade de Corinto, todas as coisas que nós estamos praticando, às vezes a gente percebe que não é acompanhada pelo amor. São coisas que às vezes a gente faz no automático, por mera obrigação, por aquele compromisso que alguém deu para a gente. E tudo se torna muito superficial, só a casquinha. E por dentro não está o amor. O grande problema disso, irmãos, é que o que Jesus diz a respeito desse tipo de prática é o que se chama de hipocrisia. Já viram falar dessa palavra? Hipocrisia? Jesus ele atacou os hipócritas. E sabe quem eram os hipócritas na época dele? Os religiosos, os fariseus, os saduceus, os membros lá da religião judaica, aquelas autoridades judaicas. Eles gostavam de exibir para as pessoas que eles eram muito espirituais. E Jesus vai falar: vocês são hipócritas. Vocês são um sepulcro, um túmulo pintado de cal. Adianta um túmulo estar bem bonitinho, pintadinho, e por dentro lá não existe corrupção? Não adianta nada. Jesus queria dizer: não adianta vocês terem uma boa aparência, apresentarem uma boa imagem para as pessoas, mas por dentro vocês estão podres. E Jesus vai tratar disso. Será, irmãos, eu faço uma pergunta, será que só os fariseus da época de Jesus tinham esse problema? Será que só os irmãos de Corinto tinham esse problema envolvendo a querer exibir dons e esquecendo do amor? Ou seja, estavam sendo hipócritas também? Será que só eles tinham esse problema? Será que nós também, às vezes, irmãos, também não estamos sendo afetados por esse pecado tão comum, tão rasteiro, tão superficial, tão presente em nós? Então, por isso ele é tão importante a gente pensar nisso. E precisamos repetir e relembrar, irmãos, o que é o amor em termos bíblicos? Nós vimos, quando a gente estudou da última vez, que o amor de Deus é diferente do amor que é apresentado no mundo. E de maneira muito básica, o amor que é apresentado no mundo envolve o quê? Satisfações pessoais. Eu amo fulano de tal, vou largar tudo e vou sair de casa. Considerando que eu sou casado, por exemplo. Troco a minha esposa porque eu encontrei o amor da minha vida, como se diz por aí. E a pessoa larga tudo e sai a viver uma aventura amorosa. E de aventura amorosa em aventura amorosa, a pessoa vai se destruindo emocionalmente, destruindo famílias, destruindo a emoção e o cuidado e a proteção das crianças. Tudo em nome do que o mundo diz ser amor. Relacionamentos que não são bíblicos. Homem com homem, mulher com mulher. Tudo em nome do chamado amor. Só que em termos bíblicos, a palavra que se traduz como amor vem da palavra caritas. A palavra caritas é uma palavra que nós conhecemos, seria mais apropriado traduzir como a palavra caridade. Hoje em dia se traduz como amor, mas a palavra mais próxima do original seria caridade. Quando a gente fala de caridade, nós estamos falando de amor. Só que hoje em dia, eu acho interessante as traduções bíblicas para corrigir falsas interpretações. Porque quando a gente pensa em caridade, as pessoas pensam às vezes só em dar esmolas, para fornecer uma ajuda para alguém, é uma caridade. As pessoas reduzem o sentido dessa palavra. Então é preferível mesmo usar a palavra amor, porque ela é mais abrangente. E Deus tem um amor que é chamado de amor ágape. Não tem nada a ver com o amor que nós aprendemos aí na cultura e que nós estamos vivendo. Porque o amor de Deus, irmãos, é sacrificial. Não é algo que ele faz buscando algo em troca. Ele faz aquilo por puro amor, por pura caridade, misericórdia, pelo fato dele ser amor. Deus ama porque ele é amor, é algo que envolve o ser dele.
que nós podemos pensar sobre o amor de Deus sobre nós? Deus, ele nos ama, irmãos, por causa dele mesmo. Porque Deus é amor, então ele faz o que com o amor dele? Derrama abundantemente o amor dele sobre as pessoas, que é o nosso caso, glórias a Deus. Deus nos escolheu e nos chamou para nos amar. Então, quando a gente pensa em amor, irmãos, nós temos que pensar no amor na sua essência, não nas piratarias do amor que existem por aí. O amor na sua essência é o amor de quem? É o do homem? O amor de Deus, porque Deus é amor. Em uma sociedade que frequentemente valoriza o desempenho, a aparência, os atos externos, somos chamados a examinar se nossas ações realmente demonstram amor de Deus. Em 1 Coríntios também tem uma passagem que vai falar sobre o amor de Deus. Nós somos chamados a demonstrar o amor de Deus aos outros, ao próximo. E garanto aos irmãos que esse exercício de praticar o amor, meus irmãos, é uma das coisas mais difíceis que você vai se envolver na sua vida. É muito bonito falar do amor. Todo mundo fala bem do amor. Qualquer religião na Terra fala bem do amor. O que é difícil? Pôr em prática. Pôr em prática o amor é algo bem diferente, irmãos. Muito difícil, porque envolve isso que nós falamos. É o amor ágape, que é o amor sacrificial. E o versículo 1 que nós lemos, nós vamos começar a esmiuçar um pouco melhor esse problema que envolve ali os irmãos de Corinto, que eles estavam enfrentando, e como nós vamos extrair dessa passagem o ensino do verdadeiro amor. Paulo vai começar a tratar do assunto. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como o sino que tine. Paulo está tratando, desde o primeiro versículo desse capítulo aqui, sobre esse problema de dons na igreja. Para os irmãos entenderem. No começo da igreja, quando os apóstolos surgiram, quando os primeiros pastores surgiram na igreja, irmãos e irmãs, Deus capacitou a igreja com dons extraordinários. Por exemplo, o dom de profecia. Nós ainda não tínhamos a Bíblia fechada, com todos os livros completos. Uma das maneiras como Deus falava com o seu povo era por meio das profecias. Então, isso era um dom que era concedido à pessoa, ou o dom de línguas. O que era o dom de línguas? O dom de falar o hebraico, falar o grego, sem você ter estudado. Falar a língua dos chineses, falar a língua dos africanos, sem que você tenha estudado. Tinha também o dom de interpretação. Então, você estava ali pregando na igreja e tinha pessoas de vários países. Por exemplo, em Jerusalém, onde se reuniam muitas pessoas do mundo inteiro. O irmão se levantava e começava a falar em uma outra língua estrangeira. Não é uma língua estranha como se diz hoje. Na igreja evangélica, as pessoas falam línguas estranhas e balbuciam palavras que ninguém entende. No entanto, o dom de línguas daquela época era o dom de alguém falar, por exemplo, em italiano, em latim. Se ele nunca teve estudo para aquilo, ele ia se levantar um irmão interpretando aquilo que aquela pessoa falou. Tudo pelo poder do Espírito. Tinham doutores, tinham mestres que Deus levantava, irmãos que tinham os dons de cura, para curar os enfermos, as pessoas doentes, que tinham possessões demoníacas, espíritos malignos. Então você tinha todas essas coisas no primeiro século da igreja. Nós sabemos que com o passar do tempo, assim que a Bíblia foi estabelecida, os livros da Bíblia foram compostos e fechado, o cânon da Escritura, os dons foram cessando. Embora a gente creia em milagres, tá, irmãos? Nós cremos em milagres, não cremos que ainda esses dons, fulano de tal é um curandeiro, gospel, nós não cremos nisso, porque isso ficou restrito lá para o primeiro século. Essas coisas passaram. O que nós temos hoje, irmãos, são o dom da profecia, se a gente for pensar, é o dom de expor as Escrituras, ensinar as Escrituras. São os pastores, os mestres que vão expor as Escrituras e vários outros dons que existem, que ainda estão em vigor. E Paulo vai tratar deste tema.
E o que dá a entender aqui, irmãos, é que lá no primeiro século, os irmãos que estavam falando em língua, que falavam em outras línguas, eles estavam se colocando numa posição de superioridade dentro da igreja, porque eles tinham aquele dom de falar em outras línguas. E uma das maneiras de você abater o orgulhoso é você mostrar que aquilo que ele tanto se acha, se gaba de fazer, é a coisa menos importante. Você quer tirar alguém do pedestal, é você expor, provar que aquilo que ela tanto se orgulha é algo de menos importância. E isso que exatamente Paulo faz aqui. Primeiro dom que ele ataca, num bom sentido, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor. Então, primeiro ele coloca, ainda que eu falasse as línguas dos homens, que eu soubesse falar a língua de todos os povos da terra, tribos e nações, e até mesmo a língua dos anjos. Ou seja, você tem uma capacidade de comunicação superior a qualquer outro ser humano, porque você consegue falar em todas as línguas. Vai adiantar? Paulo vai explicar. Se você não tem amor, isso vai adiantar? Olha a comparação que ele faz. Se você tem esse dom, mas você não tem o amor, o que ele diz? Isso seria como um metal que soa ou como o sino que tine. É apenas um ruído sem sentido. Na época que eu estava no exército, existia lá a figura do corneteiro, do clarim. E o corneteiro antigo tocava muito bem. Então tudo é por toque de clarim ou de corneta. A hora de entrar, de sair no quartel, ou se vai ter alguma reunião, tudo é feito pelo toque do clarim, da corneta. E alguns corneteiros aprendizes, que não sabiam tocar muito bem, existia uma piada, né? Porque o cara tinha que tocar e depois ele tinha que sair correndo avisando o toque que ele deu, porque ninguém entendia. Era um barulho sem sentido, que ninguém entendia. Então existia essa piada. Ô, corneteiro, vai avisar todo mundo que toque você deu aí, porque ninguém entendeu. É a mesma coisa, você está se gabando de que você consegue falar todas as línguas da terra, mas você não está, isso não está sendo acompanhado pelo amor. Você está produzindo um som que não faz o menor sentido. Não faz sentido isso daí. Imagine um pregador, tem muitas pessoas que falam muito bem, meus irmãos, por aí. A gente tem vergonha de, se você está perto da pessoa, você tem vergonha de falar perto dela, porque ela se expressa muito bem, se comunica muito bem. Mas ao mesmo tempo, você percebe que o que ela está falando, mesmo pregadores, não é acompanhado pela compaixão pelas almas. Ele se preocupa muitas vezes em fazer um sermãozinho redondinho, ou então pregar de uma maneira que ele tenha, as pessoas se emocionem quando ele fale, mas não está realmente movido pela compaixão pelas almas. Ele não consegue olhar pelo olhar, trocar o olhar com cada uma das pessoas que estão na igreja e se compadecer daquelas pessoas. Então, irmãos, nós temos que pensar nisso. Minhas palavras, nas minhas conversas diárias, ou mesmo Facebook, Instagram, mídias sociais, refletem o amor de Cristo? Vamos tentar aplicar isso a nós, meus irmãos. A maneira como eu me comunico. Talvez eu gosto de mandar mensagens no Facebook, postar coisas, onde eu estou ali, né, postando muitas coisas o dia todo. E tem muitos evangélicos que gostam de postar mensagens, versículos bíblicos, e as pessoas percebem que aquilo ali, irmãos, é algo que é superficial, porque não acompanha a vida da pessoa. A pessoa não tem amor, ou então é uma pessoa que ela vai se comunicar dentro de casa, ou fora de casa com as pessoas, sempre, às vezes, com fofocas, sempre tentando se achar melhor que as outras pessoas, ou maldizendo alguém, ou mentindo, ou então falando coisas para humilhar as outras pessoas, para provocar as outras pessoas. E depois ela vai se gabar dessas coisas, que ela se comunica muito bem, que ela faz as coisas muito bem, mas não tem um amor, não reflete amor na sua vida, na maneira como se comunica. Qual que é a nossa saída para isso, irmãos? Buscar que cada comunicação seja motivada e permeada por um amor genuíno, capaz de edificar e encorajar aqueles que estão ouvindo. Se aquilo que nós estamos nos comunicando, irmãos, não está edificando a outra pessoa,
nós temos que pôr um freio nos nossos lábios. O salmista ele diz que, Senhor, põe um guarda à porta da minha boca, dos meus lábios, para que eu não venha falar nada que traga desonra ao teu nome. Lá você vê no Novo Testamento que deve sair da nossa boca somente o que edifica aqueles que estão nos ouvindo. Nós devemos cuidar da nossa língua, como nós falamos. E uma outra coisa, meus irmãos, nós temos que aproveitar as nossas conversas que nós temos. Quem tem amigos aí no mundo? Levanta a mão. Quem tem amigos, companheiros, colegas de trabalho? Que legal, irmãos. Você deve ter, meus irmãos, conversas intencionais. Em que sentido? Você tem que levar a conversa e orar para que Deus possa abrir portas, para que você possa dar testemunho do Evangelho. Você quer alguma maneira melhor de edificar quem está te ouvindo do que você dar testemunho do Evangelho para essa pessoa? Então, irmãos, quando surgir a oportunidade, quando você puder conversar com alguém, procure ter conversas intencionais, as melhores intenções. O problema não é... As pessoas às vezes criticam, mas a gente não pode ter segundas intenções nas amizades ou nas conversas. Eu concordo que você não pode ter más intenções, mas você tem que ter boas intenções nas suas conversas. O ser humano, irmãos, enquanto ele está se comunicando, ele sempre está processando intenções. Não tem como fugir disso. Toda conversa que eu tenho, por mais esporádica que seja com alguém na rua, mesmo que eu vou fazer um comentário se vai chover ou não, ela tem intenções por trás daquela conversa. Talvez estreitar melhor a amizade, conversar melhor com a pessoa, alguma intenção eu tenho. Então o que eu estou dizendo? Você deve purificar as tuas intenções para que as tuas conversas possam demonstrar o que, irmãos? Amor. E às vezes nas tuas conversas, o que você vai ter que fazer? Em amor, você vai ter que ser sincero com teu amigo ou com alguém que você está conversando. Você vai ter que falar a verdade em amor. Você talvez tenha que ser duro com aquela pessoa, dar um chacoalhão com palavras, porque ela não está conseguindo entender a situação que ela está. Você vai ter que falar, às vezes, de uma maneira enérgica com essa pessoa. Mas o que vai te mover a falar com ela? É o ódio, às vezes, o rancor, a mágoa? Você vai falar com ela sempre movido pelo amor. Então, toda conversa que nós temos, nós, enquanto cristãos, somos chamados a fazer o quê? Eu estou movido pelo amor por essa pessoa, nisso que eu estou falando, nessa conversa que eu estou puxando aqui pelo WhatsApp, ou nessa conversa que eu estou tendo com esse estranho aqui na rua, ou com meu amigo que vem na minha casa constantemente, ou com meu pai, com a minha mãe, com os meus filhos. Esse é um convite, irmãos. Então, a purificarmos as nossas conversas, sempre motivados pelo quê? Pelo amor sacrificial. E muitas vezes também, irmãos, as nossas conversas devem ser baseadas no mais absoluto silêncio. Quando você sofre, às vezes, uma crítica injusta, uma acusação injusta, uma ofensa gratuita, muitas vezes não é o momento de você falar, é o momento de você ficar em silêncio, aguardando o momento certo de você falar. Então, de uma maneira ou de outra, falando ou ficando em silêncio, eu vou buscar sempre falar movido pelo amor. Uma segunda coisa que Paulo vai destacar aqui envolvendo esses dons é a profecia, ou conhecimento, ou até mesmo a fé. Só que sem o amor, né? Então ele vai atacar a segurança que essas pessoas tinham em seus dons, enquanto o principal dom que elas deveriam estar buscando, não estavam buscando, que é o dom do amor. O versículo 2 vai dizer: ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Pensa no dom de profecia. Imagina, irmãos, naquela época, você ter o dom de anunciar o futuro das coisas. Vai acontecer isso, isso e isso. A igreja tem que se portar de tal e tal maneira, porque vai acontecer assim, assim, assado. O imperador vai trazer uma grande perseguição, temos que sair daqui imediatamente. Imagina se você tivesse esse dom, meus irmãos. As pessoas naquela época, os irmãos tinham esse dom que foi dado pelo Espírito. Não era um dom natural da pessoa, o Espírito concedeu. Essas pessoas estavam se esquecendo disso. Que o que elas tinham recebido como dom
Não era um dom delas, era do Espírito, que dá a cada um segundo ele quer. É o que Paulo vai descrever no capítulo anterior. E aqui, irmãos, ele está atacando o dom da profecia, ou o mau uso do dom da profecia. Não vai adiantar nada você ser um profeta, ter um dom como esse, e também não ter o amor. Ele vai falar, conhecer todos os mistérios e todo o conhecimento. Algo que traz muito orgulho para o ser humano é o seu conhecimento. Qualquer pessoa com o mínimo de informação ou habilidade que ela tenha para fazer qualquer coisa, já é motivo para ela se orgulhar daquilo. As pessoas recebem prêmios pelo seu conhecimento, por descobrir alguma coisa. Não estou dizendo que isso é errado, meus irmãos. O que eu estou dizendo, o que é errado? Você se encher de conhecimento, se encher de informação, para isso inflar o teu orgulho, para que você se julgue superior às outras pessoas. O que a palavra vai dizer? Não adianta nada. Se você não é movido pelo amor, não adianta nada. Mesmo o dom de profecia, o conhecimento profundo e até mesmo a fé. Pense bem, as pessoas estavam se gabando da sua fé, uma fé miraculosa. Então a pessoa tinha o dom de curar outras pessoas. E nós lemos relatos que o apóstolo Pedro, ao passar, as pessoas tocavam no seu manto e elas eram curadas. E isso gerava em alguns irmãos inveja, ou uma tentativa de buscar ter dons que iam trazer mais destaques para essas pessoas. No entanto, mesmo a fé, e aqui Pedro vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, que mesmo que você tivesse uma fé para transportar os montes, se não tem amor, isso não é nada. Mesmo uma fé dessa, de transportar montes. Tem pessoas que têm muita fé, mas que falham em demonstrar compaixão. Por outro lado, veja o exemplo de Jesus, cujo conhecimento sempre foi saturado de amor sacrificial. Mesmo os milagres mais impressionantes perdem seu impacto se não refletem o coração de Deus. Então, irmãos, nós temos que pensar, mesmo no contexto da igreja, que a gente ter uma posição, talvez na igreja, de destaque, porque Deus nos chamou para aquilo, não deve ser uma ocasião para a gente ter orgulho ou se sentir melhor que alguém. Tudo que a gente faz deve ser acompanhado do amor. Assim Jesus era. Existe alguém mais sábio que Jesus, que ensinou coisas mais profundas que ele? Ou que tem operado mais milagres que ele? Ninguém. No entanto, Jesus nunca usou essas ocasiões para se exaltar orgulhosamente. Ele veio aqui para servir a nossa causa, a nossa necessidade, para nos atender em nossos apuros. Ele veio se oferecer como um sacrifício em nosso lugar. Da mesma maneira, nós devemos agir, nós devemos ser da mesma forma, buscar, seguir o exemplo de Jesus. Qual é o desafio para nós, meus irmãos? Reavaliar os dons que Deus nos deu e a maneira como estamos usando esses dons. Estamos buscando conhecimento e exercitando nossa fé para glorificar a Deus e amar ao próximo? Esse é um grande choque de realidade, meus irmãos, que nós, enquanto crentes, muitas vezes o Espírito Santo vai nos confrontar em relação a isso. Porque como assim? Você está vindo na igreja e você começa a ficar chateado com as coisas. Eu estou indo na igreja, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aqui, e parece que a minha vida não vai para frente. Parece que eu não cresço espiritualmente. Eu estou fazendo isso, e parece que as coisas não estão acontecendo assim, assim, assado. Então você começa a questionar a Deus. Porque você está se julgando pelo aquilo que você faz, que Deus deve algo para você, ou que você deveria ter um melhor destaque em alguma área. No entanto, o Espírito vai te mostrando. Por que mesmo que você está fazendo essas coisas? É pelo amor sacrificial? É para demonstrar o amor ágape, sacrificial? Ou para exibir dons e talentos e querer ter os aplausos das pessoas? E nós, como seres humanos, irmãos, esses são nossos erros mais básicos. A gente costuma pensar, não, eu estou fazendo aqui por amor, eu não estou não. Você vai cair nesse erro, você vai cair nesse pecado, porque o nosso coração, no lugar de estar saturado de amor, o nosso coração está saturado de orgulho, vaidade e egoísmo. Esse é o ser humano. Mesmo os cristãos mais piedosos, experimentados na fé, lutam contra o orgulho, contra a vaidade.
Então, irmãos, a exortação que Paulo traz aqui em Corinto, para os irmãos coríntios, vale para nós também, porque nós temos uma luta diária, irmãos, para permitir que o amor de Deus, para crescer no amor de Deus, enquanto o orgulho, a vaidade, o egoísmo perca espaço, perca influência sobre nós. E a vida cristã, irmão, se resume em Deus te disciplinar e te santificar para que você cresça em amor, o amor bíblico, o amor de Deus. A verdadeira fé se manifesta quando o conhecimento e os dons são acompanhados do amor genuíno que transforma e edifica as outras pessoas. Quando a gente começa a crescer nisso, aí você vai estar amadurecendo na fé. Eu me choco, irmãos, toda vez quando eu penso na segunda-feira, não sei você, que você pensa nos teus compromissos na segunda-feira. E a única coisa que vem à tua cabeça na maior parte do tempo, cara, eu tenho que fazer tal serviço, que coisa chata, cara, eu não queria fazer aquilo, tenho que falar com tal pessoa, é uma pessoa muito chata, é uma pessoa me deixa desconfortável, eu tenho que fazer tal trabalho que eu não gosto de fazer, meu patrão me mandou fazer esse trabalho e eu não gosto. E aí você é chacoalhado com a realidade. Ô André, cadê o amor ágape que você tanto pregou na igreja no domingo e na segunda-feira você não está praticando? Cadê o amor ágape? Pelos teus filhos, pela tua esposa. De novo, cara, vou ter que arrumar essa pia que está vazando. Cara, vou ter que arrumar esse vaso que está entupido. Vou ter que subir de novo nessa calha. Subir para trocar o telhado de novo, cara. Mas que coisa! Você vê que você tem aquela preguiça, aquela amorosidade para você fazer algo que ali onde você deveria estar demonstrando o amor, ter a paciência para servir aquela mesma pessoa todo dia, atender aquela pessoa que não é uma pessoa que traz nada para você. Aí você vai realmente demonstrar se você tem amor. Porque quando a gente faz algo, irmãos, esperando de alguém algo em troca, é amor? Não. Vai ser amor quando você não tem nada a esperar daquela pessoa. Não tem muitas pessoas que vão lá entregar uma cesta básica, mas o celularzão está ligado lá na live no Facebook, para mostrar, né, que ela está doando alguma coisa para aquela pessoa que também não tem nada para oferecer para ela. Mas o que ela está fazendo? Tirando proveito da situação para massagear o ego, o seu orgulho, ou tentar provar para si mesma que é uma boa pessoa. Nada disso é amor, a gente sabe. Isso é muito básico, né? Qualquer pessoa tem essa compreensão. No entanto, como eu disse no começo, meus irmãos, o amor é muito fácil de explicar, de estudar, mas é muito fácil de pôr em prática. Eu estou lá estudando com o Isaac técnicas de defesa pessoal. Coisas muito básicas, como ficar com a mão para cima, como se movimentar de certa maneira, é algo muito fácil. Que você fica com tanta raiva de ver o professor demorar 1 minuto para explicar, e você vai passar 1 mês, 2 meses, e você não consegue pôr em prática. Algo muito básico, muito simples, que é fácil de explicar, mas muito difícil de você treinar e pôr em prática. O amor é a mesma coisa. É muito, todo mundo enche a boca para falar do amor. Pastor, então, nem se fala. Mas ligou o irmão lá com aquele mesmo problema de sempre. Mas de novo esse irmão está me dando trabalho. Você vê a queixa dos pastores. Não tem paciência para servir. Não tem paciência para cuidar das suas próprias ovelhas. Então, irmão, é uma dificuldade que todo mundo enfrenta. Todo mundo tem essa dificuldade em amar, em cuidar. Então, é mais fácil a gente manter a aparência. Grave uma frase que eu vou dizer aos irmãos. Busque a essência e não a aparência. Não adianta nada você ficar correndo atrás de ter uma boa aparência. E eu não estou falando só de aparência física, mas a aparência moral ou ética. Se você não está buscando a essência, uma hora, o que vai acontecer com a aparência? A máscara vai cair. Porque dizem, né, que a perna, Joana, tem perninha curta. Então, a aparência, quando você só busca aparência, você está só mentindo. Você está fingindo, dissimulando. Agora, se você buscar a essência, aí sim, irmãos. Se você estiver buscando a essência das suas atitudes, você vai estar crescendo numa coisa chamada amor. Versículo 3.
e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Olha aqui, vamos tentar revisar. O apóstolo Paulo começa atacando o dom de comunicação, o dom de línguas, que estava sendo o foco principal do motivo de orgulho. Paulo coloca ele lá embaixo, aquele dom, esse é o de menos importância. Depois Paulo vai para o dom de conhecimento, envolvendo profecia, você ser um mestre que conhece os mistérios, ou a fé que as pessoas se gabavam de fazer grandes proezas e milagres e curas. Vai falar, não adianta nada também. E aqui, o apóstolo Paulo está atacando algo que, como conhecedor, por meio do Espírito Santo, das intenções e do coração dos seres humanos, é um último bastião, um último reduto onde os seres humanos buscam se apoiar para manter a sua aparência. Tudo bem, eu não tenho dom de língua, eu não tenho nenhum conhecimento especial para mergulhar, então eu vou tentar mostrar isso com o que eu tenho ou com o meu próprio corpo. O ser humano faz isso. E na história nós temos exemplos de pessoas cometendo atos terríveis contra o seu próprio corpo, numa tentativa de buscar glória para si mesmo. Pessoas que vão distribuir todos os seus bens, e mesmo agindo dessa forma, irmãos, não estão fazendo isso baseado no amor. Vai adiantar alguma coisa? Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres. Se você está fazendo isso simplesmente por um orgulho, para mostrar que você tem a capacidade de fazer isso, é um orgulho tolo, que você está simplesmente usando para manter uma aparência de piedade. Ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado. A história da igreja, meus irmãos, é cheia de relatos de pessoas que voluntariamente queriam se entregar para os romanos para serem devorados por leões ou para serem queimados na fogueira, não na tentativa de trazer glória para Deus, mas na tentativa de trazer glória para si mesmos. Vai adiantar? Vai resolver fazer isso? Não vai resolver. Até os maiores sacrifícios, sejam eles materiais ou físicos, se realizados sem amor, não aproveitam em nada. A motivação por trás do ato é o que o torna verdadeiramente valioso. Se a gente for pensar, irmãos, em termos de julgamento de obras, e Jesus vai trazer um julgamento sobre os homens, ele vai julgar com base na aparência, mas com base na intenção. Os fariseus da época dele se gabavam de que eles eram cumpridores da lei, e Jesus vai atacar essas bases dele, porque eram baseadas na aparência e não dentro, no que vinha de dentro. Não adianta vocês serem muito bonitinhos por fora, eu vou ver o que está dentro, eu vou analisar e examinar profundamente, perfeitamente, a intenção por trás da ação. Então nós devemos pensar que nós estamos aqui, irmãos, num Deus amoroso. Em amor, ele deu um padrão para nós seguirmos. Ele é amor, ele demonstra amor e ele derrama amor pelo Espírito. Romanos 5:5. Aqueles que são salvos, então, se você creu em Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados, realmente isso aconteceu, você está experimentando os frutos da justificação pela fé. A justificação pela fé, ela é coroada, vamos pensar assim, irmãos, pelo derramamento do amor de Deus pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai derramar o amor dele sobre o teu ser. Como é que você vai ser? Você vai ser como os fariseus da época de Jesus? Não. Você vai ser alguém entregue à causa do reino de Deus, da tua família, das pessoas que estão em volta. Você, pouco a pouco, conforme você vai vivendo com Deus, o Espírito vai derramando cada vez mais desse amor, para que você demonstre de maneira sacrificial o teu serviço, a tua entrega pela causa do próximo, pelo amor a Deus e pelo próximo. Compare o martírio de Estevão, que perdoou seus assassinos e demonstrou um amor sacrificial pelos assassinos. O Estevão foi o primeiro mártir da igreja, a primeira pessoa que morreu
por causa da sua fé, por dar testemunho de Jesus. E quando ele está ali sendo apedrejado pelos homens, pelos judeus que estavam ali perseguindo ele, além de ele estar ali declarando e vendo a glória de Deus, ele estaria intercedendo por aqueles homens. Senhor, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele repetiu algo que Jesus repetiu na cruz quando estavam fazendo a mesma coisa com ele. Senhor, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Aí sim, irmãos, quando você demonstra um verdadeiro amor pelos seus inimigos, é um grande sinal de que você está sendo aperfeiçoado na fé, de que você está sendo aperfeiçoado no amor de Deus. Amar os amigos, Jesus vai falar, não tem proveito nenhum. O difícil é amar aqueles que te perseguem, que querem o teu mal. E se você é um cristão, você vai aprender, irmãos, a amar pessoas, perdoar pessoas, fazer o bem para pessoas que te humilharam, que te trataram mal, que te desprezaram, que negligenciaram você, que não te consideraram, que fizeram as piores coisas com você ou com alguém que você ama. Você vai agir em amor, irmãos, não em fraqueza. Não porque você é fraco, mas porque você se tornou de certa maneira forte por causa do amor que está ali, que foi derramado sobre a tua vida, como Estevão. Quando a pessoa está cheia do amor de Deus, ela vai esbanjar amor. Não é o ódio, não é o rancor, não é a mágoa. E quando ela tiver que morrer, ela vai morrer pelo amor e não pelo ódio. Assim como você vê a igreja de Cristo, os irmãos e as irmãs que morreram por Cristo, por dar testemunho do evangelho no mundo, morreram por causa do amor por Cristo e por causa do seu amor pelos irmãos e pela igreja, pela causa do evangelho, não pelo ódio. A gente não vê nas notícias, principalmente lá no Oriente Médio, que pessoas cada vez mais jovens pegam uma faca e, sabendo que vão morrer, vão lá e matam outras pessoas e também matam a si mesmas. Põem bombas no corpo, se sacrificam por uma causa. Mas essa causa é enraizada no amor ou no ódio? No ódio, meus irmãos. Então, é o mundo. O mundo comete atos de sacrifício, irmãos, mas pelo ódio. Por orgulho, por vaidade, por ambições mesquinhas, vaidosas. O cristão é chamado a se sacrificar por causa do amor que ele tem por Deus e pelo seu semelhante. Será que nossos atos de generosidade e sacrifício estão realmente enraizados em um amor profundo? Ou correm o risco de serem apenas rituais vazios? Cultivar um coração que motive ações de serviço e sacrifício, não por obrigação, mas por um amor que reflete o coração de Deus. As pessoas vão conhecer Jesus por meio de você, e meu irmão, e minha irmã. Os seus filhos vão te conhecer, se você realmente é um cristão, pela maneira como você os ama, como você cuida, como você se sacrifica por eles. A sociedade em volta, irmãos, pode ter muitas coisas para questionar a nossa fé, a nossa doutrina, mas tem que ficar de boca fechada quando examinarem o amor que nós demonstramos uns pelos outros, pelas pessoas que nos cercam, seja um gato, seja um velhinho doente, seja uma criança desamparada, ou os irmãos da nossa fé, os domésticos da fé, como a palavra diz. Em todo caso, irmãos, a nossa vida deve refletir amor pelos teus colegas, pelo teu patrão, que às vezes não são os melhores patrões. Você é chamado a amar o teu patrão, você é chamado a amar teu pai e tua mãe, que às vezes não são os melhores pais e mães que você poderia ter. Ou teus filhos, que talvez te dão trabalho, que trazem dor e dificuldade, ou um familiar que te decepcionou, ou pessoas que causaram algo terrível, que provocaram algo terrível na sua vida. Você é chamado a perdoar. Você é chamado a amar aquela pessoa e interceder por ela. Quando a mágoa, a raiva, o ódio, irmãos, dá lugar ao amor, as pessoas são curadas, inclusive, de traumas, de problemas emocionais, que não existe, às vezes, remédio que cure, não vai ter mesmo. Quando você perdoa, quando você esquece,
Esquecer, irmãos, sempre vai ter o sacrifício. Quando a gente tem que perdoar algo muito triste, você sabe que é difícil, mas é fácil? Não é fácil. Uma ofensinha, alguém pisou no teu pé aqui, te chamou de bobo, nem esquenta. O difícil é você perdoar alguém que te ofendeu profundamente. Isso é difícil, irmãos. E a palavra diz, não vai dizer que é fácil mesmo. Porque o amor é o quê? Sacrificial. É aí que está o negócio. O amor não é facinho mesmo. O amor de Deus por nós, que jeito que é? É facinho? Foi fácil para Jesus? Ele tem que sacrificar tudo. O ser dele. Uma vida perfeita na troca de inimigos. Ele te amou quando você era inimigo dele. Você não era amiguinho de Jesus. Eu vou morrer lá para meus amiguinhos. Isso é muito legal. Você era inimigo dele. A última coisa que você queria na tua vida é Jesus. E ele veio e morreu no teu lugar. Esse é o grande amor de Deus, meus irmãos. Nenhum dom, por mais extraordinário que seja, tem valor sem o amor. O amor é o alicerce que dá sentido a todos os atos de fé, conhecimento e sacrifício. Esse, em resumo, é o que nós estudamos. O amor de Deus, o amor ágape, é o caminho mais excelente e o verdadeiro critério pelo qual seremos avaliados por Deus. Exatamente. Quando formos avaliados por Deus, julgados, irmãos, é com base no amor. Porque Deus é o quê? Deus é amor. Eu sempre brinco, irmãos, que é muito mais difícil falar do amor de Deus do que, por exemplo, da sua justiça ou da sua ira. Porque no amor de Deus nós somos confrontados. Porque olha a grandeza do amor dele por nós. Quanto ele nos perdoou. E aí eu olho para a minha vida e percebo o quê? Não tenho nenhuma disposição para perdoar a menor das ofensas, para suportar o menor dos sofrimentos por pessoas que não têm nada a oferecer para mim. E eu quero fazer o quê? Se eu estou em situações como essa, tirar algum proveito egoísta, materialista, ou para me envaidecer. No entanto, o nosso chamado, irmãos, é crescer em amor. Esse é um grande desafio para nós, reavaliar o uso dos dons espirituais. Estamos buscando o conhecimento, nós estamos buscando simplesmente cura, ou ter se envaidecer pelas coisas que Deus nos concede, ou queremos usar isso para servir as pessoas que estão à nossa volta? Então, irmãos, vamos pensar em algumas coisas envolvendo o amor prático na nossa família. A família é um dos lugares onde é mais difícil você demonstrar amor. Não deveria ser a lógica, né? Mas é onde é mais difícil perdoar, ter paciência diante de ofensas muito horríveis, às vezes dentro da casa. Você passou por situações onde você sofreu muito dentro da tua casa. E é ali onde você vai ser provado e chacoalhado por Deus, para que saia amor de dentro de você, porque Deus te amou. E se Ele te amou de verdade, você realmente usufruiu do amor dele, irmãos, o que Ele vai querer de você? Que você perdoe as pessoas que estão dentro da tua casa, que você sirva as pessoas que estão dentro da tua casa da melhor maneira que você puder. Você vai olhar, mas Senhor, eu não vou conseguir. Como eu vou poder honrar o meu pai e a minha mãe? Olha a maneira como eles são. Olha a atitude que eles têm tomado até mesmo comigo. Olha esses meus filhos, olha a maneira como eles agem comigo. Olha o desprezo, olha o ódio que eles têm por mim. Olha os meus familiares, talvez irmãos, primos, tios. Como é difícil você amar, irmãos, as pessoas de dentro da tua casa. Como a gente sofre porque a gente não quer amar. A gente não quer liberar amor, não quer liberar perdão, não quer liberar paciência, não quer entregar carinho e cuidado, porque ali você sabe perfeitamente que você não vai ser considerado. Se você lavar uma roupa, se você ajudar a pessoa a fazer um trabalho, emprestar um dinheiro, ajudar a pessoa na sua necessidade, ela não fez nada por você. Ao contrário, talvez tomou as piores atitudes com você, e é ali onde Deus está te chamando. Não pense que isso é um absurdo, irmãos, isso é algo da providência de Deus, para que você aprenda, irmãos, a manifestar a melhor coisa que você poderia manifestar no mundo, o amor de Deus que você recebeu.
Na igreja, devemos priorizar a edificação mútua e o serviço com um coração verdadeiramente amoroso. Priorize, irmãos, a igreja local. Algo que nós conversamos de manhã cedo. Ame a tua igreja local. Sirva a tua igreja local. Não venha para a igreja pensando o que eu vou receber na igreja local, mas o que você pode oferecer. E o que você pode oferecer na igreja local? Amor. Usar os teus dons, as tuas capacidades para servir a outros irmãos. Tem pouca gente, tem muita gente. Eu quero fazer tudo com amor e carinho. Não é assim, irmãos? Então, na igreja local, devemos buscar isso. Um dia você foi ajudado por alguém. Um dia alguém teve a paciência de orar por você, de interceder por você, de te discipular, de te acompanhar com amor, como se fosse um filho ou um pai. Um dia você vai ser chamado a fazer a mesma coisa com outras pessoas. Irmãos que vão chegar de maneira muito tímida na igreja, sem entender o que ela quer ou como que funciona, e você vai ter que acompanhar esse irmão, essa irmã, ajudar nas suas necessidades. No trabalho ou na sociedade, como nós demonstramos amor? Sendo exemplo. No teu trabalho, todo mundo quer dar um golpe no patrão, todo mundo quer matar serviço, mas você não vai fazer isso. E o que vai estar enraizado nessa tua atitude não vai ser, irmãos, se achar melhor que os teus colegas, mas o amor que você tem pelo teu patrão. A honra, amor que é manifestado em honra e respeito pela autoridade, pelo teu patrão. Ser íntegro, ser honesto e ter um amor sacrificial, refletindo o caráter de Cristo. O amor é a essência da vida cristã. Nada que está acontecendo aqui, meus irmãos, neste culto, ou neste trabalho de plantação, ou nas nossas vidas particulares enquanto cristãos, acontece fora do amor. Nós chegamos aqui por causa do amor, estamos aqui por causa do amor. E devemos exercitar o amor de Deus. Trabalhos de plantação não teriam acontecido, missionários não teriam alcançado os países longínquos da humanidade, tribos distantes, se não fosse por causa do amor. Temos que pensar em viver diariamente de modo que cada ação e palavra seja marcada pelo amor incondicional que nós recebemos de Deus. Se você chegou até aqui, irmão, juntamente comigo, você deve estar sentindo a mesma coisa que eu. Desânimo e frustração, certo? Porque você olha para a tua vida, você vê amor, uma facilidade a mais sair perdoando todo mundo. É fácil? Não é fácil. É difícil. Se você está cansado e frustrado, igual eu comigo mesmo, você está frustrado com você mesmo, então nós chegamos a um ponto no nosso sermão, onde nós vamos parar de falar e vamos pedir ajuda a Deus. Nós vamos colocar diante do Senhor em oração, essa que é a tua principal necessidade. Não é ser curado de nenhuma enfermidade, não é casamento, não é um emprego melhor, não é uma vida financeira melhor. A tua principal necessidade após a tua conversão, após você ter recebido o amor de Deus, é fazer o quê? Aprender a praticar o amor para com Deus e para com o teu próximo. Amém? Vamos orar, meus irmãos?